Boa noite, amigos do Museu Virtual da FEB. Sejam todos bem-vindos. É mais uma edição, de palestras do nosso museu, dentro desta perspectiva da função educativa do Museu Virtual da FEB. E nós estamos hoje com a ilustre presença do paranaense Coronel R1, Cláudio Scora Rosti, que nos brindará com a palestra 80 anos da FEB na Itália, roteiro da FEB na campanha da Itália, terceira edição. Um breve currículo do nosso palestrante. O Coronel Rosti é assessor e gestor cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, DPH-SEX, e pesquisador em História Militar Brasileira no Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército. É cientista militar pela Academia Militar das Agulhas Negras, do qual foi instrutor, e também historiador pela Universidade Estácio de Sá, mestre em operações militares e doutor em ciências militares, sendo pesquisador da história militar brasileira por mais de 25 anos. Dentre os temas, trabalha sobre as invasões holandesas no Brasil, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. É acadêmico da Federação das Academias de História Militar Terrestre do Brasil, no Rio de Janeiro, e acadêmico correspondente da Academia de História Militar do Paraguai e da Associação Cultural Manduará. É diretor da encenação sobre a rendição incondicional da 148ª Divisão Alemã, a AFEB, em Coléquio e Fornovo de Taro. Dentre as suas publicações, nós temos a Batalha do Monte das Tabocas, O Início do Fim, e as Batalhas do Monte das Tabocas e dos Montes Guararapes, as Grandes Vitórias. As Vitórias da FEB, do Vale do Rio Sérquio ao Vale do Rio Pó, e inúmeros artigos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, nas revistas Exército Brasileiro e na Verde Oliva. É confrade emérito do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, ocupa a cadeira número 10 do Coronel Sena Madureira e diretor conselheiro da Polônia Sociedade Beneficente do Rio de Janeiro. É consultor técnico científico em História Militar do Laboratório de Arqueologia do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco e faz parte do Conselho Técnico Consultivo da Fundação Exército Brasileiro. Então, nós temos aqui o Coronel Rosti. Seja muito bem-vindo, Coronel, a nos brindar na noite de hoje com sua palestra. Muito obrigada. Boa noite, colegas historiadores. Agradeço bastante, muito essa oportunidade e é com grande satisfação que, nesta noite, por intermédio do canal do Museu Virtual da FEB, e devidamente autorizado pelo diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, venho, então, divulgar este evento que ocorre de 5 em 5 anos na Itália, desde 2015. É a terceira edição do roteiro da FEB na campanha da Itália. Este evento faz parte das rememorações dos 80 anos da FEB na Itália, em todo o Exército Brasileiro este ano de 2025. Tanto que nos nossos documentos do Exército, no seu rodapé, estará escrito a seguinte frase: 80 anos das vitórias da Força Expedicionária Brasileira, heróis sempre lembrados. O Departamento de Educação e Cultura do Exército, órgão central do sistema cultural do Exército, está, então, conduzindo esta atividade que serão realizados nos sítios históricos lá na Itália, na região da Toscana Emília-Romana, no período de 20 a 27 de abril do corrente ano. Esse evento, que está executado pelos historiadores militares do Centro de Estudo e Pesquisa de História Militar do Exército, que é subordinado à diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Essa terceira edição consiste em cerca de 50 locais onde ocorreram eventos marcantes dos nossos pracinhas. Nós estaremos nesses locais dentro de uma programação já preparada, planejada,
em que tem os dias, as datas, os horários, as coordenadas geográficas de como chegar, e aqueles que estiverem interessados deverão, então, participar dentro dos seus meios, dos seus próprios meios. Nós estamos, então, disponibilizando esse conteúdo histórico baseado no histórico do Exército, nas nossas pesquisas, com os historiadores que compõem as pesquisas aqui do Centro de Estudo e Pesquisa de História Militar. Essas solenidades, elas consistem de um conteúdo histórico, de atividades também com a participação dos italianos. Alguns locais vão ser inauguradas algumas placas indicativas para que se registre e possa ter referências da memória, para manter a memória da FEB. Serão feitos os agradecimentos, palavras aos italianos e às personalidades, e principalmente a exaltação aos nossos heróis. Vamos, então, agora aqui, dentro da programação da palestra, mostrar aqui os nossos objetivos desse evento. O primeiro objetivo é dar continuidade a essas celebrações que homenageiam as vitórias da FEB na campanha da Itália, realizando, então, naquele país, eventos que permitirão a participação de civis, militares, pracinhas, seus familiares, nessas comemorações. Estimular na sociedade italiana e brasileira o conhecimento e o culto aos heróis da FEB. E também reunir os nossos historiadores, pesquisadores, preservadores de viaturas históricas, docentes e discentes, entidades culturais, entusiastas da preservação da memória da FEB, pracinhas e seus familiares, a fim de promover o estudo e a divulgação da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Produzir um adequado acervo histórico e cultural por meio da alocução de registros cinefotográficos e, principalmente, marcar, né, esse jubileu, os 80 anos da FEB na campanha da Itália. Então, esse período de atividades é de 20 a 27. Existe já algumas empresas fazendo alguns comboios, né? Algumas excursões para essas atividades, né? E também poderão ser feitos a critério de cada um, de cada grupo, de cada historiadores, por conta própria, porque nós vamos disponibilizar dentro da programação coordenadas geográficas do todo o itinerário que será realizado nesse período. Eu só alerto que, como é uma atividade muito extensa e muito pesada, talvez tenham pequenas flutuações de horários, mas as atividades previstas para cada dia, em princípio, elas serão mantidas. Caso a autoridade superior, nossos chefes, tenham alguma interferência, nós avisaremos, então, se houver alguma mudança. O evento começa em Roma, no dia 20 de abril. Então, no dia 20 de abril, lá em Roma, nós vamos começar com uma ambientação na embaixada, começando às 10 horas da manhã. Essa ambientação praticamente é essa palestra que nós estamos fazendo agora, mostrando todo o itinerário e, principalmente, alertando os detalhes, as orientações mais a miúdo daquilo que vai ocorrer durante o período do evento. Após essa abertura, vai ter uma exposição de material na própria embaixada, seguida de uma visitação guiada às instalações da embaixada. Eu recomendo que aqueles que estiverem interessados nessa visitação, que ela só poderá ser feita com previamente sendo registrado o visitante com seus dados pessoais, para que se tenha um controle das pessoas que irão participar desse evento. Então, previamente, aqueles que estiverem interessados, por favor, entrem em contato conosco e nós vamos, então, providenciar um crachá e registrar, né, fazer o credenciamento para que possam, então, visitar a embaixada, que é muito bonita. Nós vamos, ao longo dessa apresentação, mostrar algumas imagens da embaixada.
No dia seguinte, 8 horas da manhã, já é indicado, então, um deslocamento de Roma para Vada. Esse deslocamento é a critério de cada grupo, de cada pessoa. E nós estaremos já lá em Vada, preparando, então, a recepção e a primeira atividade, que é a cerimônia no quartel-general da FEB naquela cidade. A cidade de Vada foi muito importante para nós, porque foi ali que houve, então, o treinamento, o uso das armas, né? das armas portáteis, das armas automáticas, do morteiro, do lança-rojão, tiros da artilharia e, principalmente, a maniabilidade, ou seja, o emprego tático e os exercícios de pequenas frações, tanto de grupo de combate, pelotão, como também de companhia e, principalmente, um exercício de nível batalhão que foi realizado. E lá em Monte Vitalba foi feito o último exercício com todo o regimento, ou seja, o primeiro escalão, quando, então, o destacamento FEB, ou seja, esse primeiro escalão, foi avaliado pelos norte-americanos, principalmente com a presença de Mark Clark, dando o aval de que a FEB estava pronta para entrar em combate. Então, nós vamos, nesse local, verificar esse exercício, onde será feito, então, um giro do horizonte e inaugurar uma placa marcando esse local, porque isso vai ser a primeira vez que nós vamos estar não só nesse posto de comando, nesse quartel-general de Vada, como principalmente nesse local do exercício, que foi uma repetição do combate realizado pelos norte-americanos naquela região, expulsando os alemães dali. Praticamente é um exercício daquilo que havia acontecido. De lá, nós vamos para San Rossore, que é o estacionamento do segundo e terceiro escalão. É importante nós sabemos que o primeiro escalão ele é bem diferente do segundo e terceiro, né? Esse deslocamento. E o segundo e o terceiro já vão direto de Nápoles para San Rossore. E, no caso do primeiro, não, ele seguiu todo para e passo, toda a sequência, desembarcando em Nápoles, vai para a estação de Bagnoli Agnano, fica acampado no vulcão, na cratera do vulcão Astrônomo. De lá, então, ele segue para Litória, hoje Latina, embarca nas viaturas, até então, ali foi de trem, e vai para Tarquínia, onde, então, recebe o material, o equipamento, e fica pronto em condições, então, de treinar, que ocorre, então, em Vada, e de Vada segue nosso destino. No futuro, nós pretendemos também deixar esse roteiro de Nápoles a Vada em condições, porém, nós estamos ainda montando ele. E de San Rossore vai o deslocamento, então, para a cidade de Pisa, que é o local destinado ao pernoite. Aqueles que estiverem interessados, não é obrigatório ficar em Pisa, pode ficar Pisa, Livorno, Lucca, são localidades muito próximas e que têm uma rede hoteleira que poderão, então, atender. Eu vou agora, então, passar em cada ponto desses que nós já programamos, mostrando as imagens dos lugares. Então, aqui está a frente da embaixada, essa entrada à direita, onde tem esse portal, esse painel, é a entrada do auditório, onde será feita, então, a ambientação. Essa é a parte interna, auditório Glaube Rocha, auditório para 70 lugares, e podendo ser acrescido mais cadeiras, chegando até 100 lugares. Então, essa é o local, então, da nossa reunião. A parte interna, aqui está mostrando uma placa que nós colocamos em abril deste ano, que conta todo esse roteiro da FEB. E no dia seguinte, então, saímos de Roma, no dia 21, vai para Vada. Vada vai ser feita, então, a inauguração da placa do quartel-general, local de treinamentos, né? Desse local, nós vamos ter uma visão de onde ficaram acampados, instalados as frações, né, do 6º RI. Nós vamos passar por esses lugares. Aí está, então, o PC do 6º RI, o local onde ficou
a parte de engenharia, a parte de intendência, e essa placa à direita está mostrando aonde era o cemitério norte-americano, porque desde todo o período até dezembro, que é quando foi instalado o nosso cemitério em Pistoia, os nossos combatentes foram enterrados, alguns nas localidades anteriores, mas a grande maioria ficou junto com o norte-americano no hospital deles em Vada, saindo depois transladados para Pistoia. Aqui está, então, a retaguarda do quartel-general, aonde essa palmeira é a mesma que está ao fundo aqui da foto, é uma comparação de foto, de época com a atual. Aqui à frente do quartel-general, esse local é um restaurante, e nós estamos tirando a foto do quartel-general. Aqui está, então, nós estamos em forma, e aqui está a formatura realizada para comemorações do dia do 7 de setembro. Foi comemorado nesse local. Aqui estão as imagens mostrando as instruções com os armamentos, maniabilidade, instruções de tiro, e alguns instrutores norte-americanos sempre acompanhando, e aqui um desfile, que acredito eu ser o de 7 de setembro, e também nesse local teve o desfile no dia 25 de agosto. Aqui era o quartel-general do 6º RI, nessa instalação que ele ocupou, né? Nós temos condições de passar por esse local, e aqui está, então, uma referência do exercício realizado no nível batalhão, com tiro real, inclusive de artilharia. E esse no local de Monte del Vento. E de Vada, após essa solenidade, nós vamos deslocar mais ou menos uns 30 quilômetros para o Monte Vitalba. Este, sim, é o exercício do terreno do nível regimento, aonde, então, a FEB foi efetivada e considerada apta a entrar em combate. Aqui na parte de baixo, nós estamos mostrando aqui as coordenadas geográficas de como chegar a este local, quem estiver em viaturas. E aqui está uma explicação. Desse local vai ser feito, então, um giro do horizonte, uma explicação de um posto de observação, de maneira que a gente poderá ter uma ideia de como ocorreu este exercício tão importante para colocar a FEB em combate. De lá, já no final da tarde, vamos seguir para Livorno. De Livorno, vamos seguir para San Rossore, que é o local do acampamento do 2º e 3º escalão. Aqui estão, então, mostrando as barracas, as instalações já em condições de receber, então, o 2º e o 3º escalão. Uma formatura. E nós já instalamos uma placa. Primeiro, eles colocaram uma placa em nossa homenagem, e depois nós colocamos a nossa com as datas, com a referência dos dados de períodos que ali ficamos acampados. Passamos, então, a noite de 21 naquelas cidades, ou Pisa, ou Livorno, ou Lucca. Esses 3 lugares atendem bem às necessidades para o prosseguimento que vai ocorrer, então, na manhã do dia seguinte. Nós vamos seguir esse quadro horário, aonde vamos para o Monte Bastione, é o local de reunião, onde todos nós vamos nos reunir, e nesse Monte Bastione nós vamos, então, marcar ali as posições das baterias do 2º grupo de obuses autorrebocado, que realizou o primeiro tiro da artilharia em combate na Itália. De lá, seguimos para Massarossa, passando por Chiesa, e Massarossa é uma solenidade da libertação dessa primeira cidade, na frente da prefeitura, né? De lá, seguimos para Camaiore, e lá em Camaiore vai ter uma cerimônia, e nós vamos, no retorno de Camaiore, inaugurar uma placa na ponte Carioca,
essa ponte e essa placa é placa feita pelos italianos, pelo Marco Del Torrione, lá de Camaiore, iniciativa deles. Então, nós é que vamos abrilhantar a iniciativa deles. De lá, seguimos para Barga. O almoço está liberado para ser feito no itinerário, de maneira que todos se encontrem na frente da igreja do Omo São Cristóforo, lá em Lucca. Esse será o ponto de encontro de todo esse grupo. Lá será feito um estudo do ataque de Soma Colônia, com o Giro do Horizonte. De lá, nós vamos deslocar para Borgo Mosano, já é volta, aonde nós vamos, então, passar pela ponte da Madalena, verificar os túneis aonde os alemães deixaram intacto quando se retiraram, e o Museu da Linha Gótica, muito interessante a ser visitado. Então, aqui vamos seguir o nosso roteiro. Seguimos, então, para Monte Bastione, na manhã do dia 22. Aqui é o local onde ficou o PC do grupo da artilharia, o segundo grupo, né? E nesses locais onde estão em vermelho, há posições das baterias, cada bateria delas, cada bia, né? Cada bateria. E aqui está como chegaram os locais de visão de tiro, uma fotografia da época. O Monte Bastione é um monte bastante extenso, muito grande, né? E o grupo ficou na parte baixa, né? Na parte mais plana, vamos dizer assim, né? Então, vai ser fácil nós nos reunirmos nesse local aqui, que é o local de reunião para fazermos, então, o estudo e marcar, né, essa presença da FEB, ou seja, o batismo de fogo com a realização desse tiro. E lá, então, nós vamos seguir para Massarossa, passando por Chiesa. Chiesa foi o quartel-general do Zenobe da Costa, para seguir apoiar as operações futuras, mas nós só vamos passar por esse local. Vamos fazer referência, não vamos parar. E Massarossa, sim, é a primeira cidade libertada. É uma cidade onde o esquadrão de reconhecimento tem aquela foto emblemática na frente da prefeitura, e que o alemão batia por fogos, tanto de morteiros como de artilharia, e a nossa presença fez com que eles recuassem, encurtassem os seus fogos. E lá nós vamos seguir para Camaiore. Camaiore tem uma visão dessa fotografia aqui, na parte alta é o Monte Prano, para eles Monte Prana, é o Monte Prano, esse bico aqui em cima, é uma operação que ocupou primeiro Camaiore e depois seguiu lá para o Monte Prano. E aqui está o local da solenidade, onde a gente vai fazer as comemorações desse período. De lá, a gente segue para Barga, um itinerário bastante extenso, e nós recomendamos almoçarem no meio do caminho, existem muitos apoios, muitos lugares. E lá em Barga, então, nessa saída do caminho, a colocação da placa, por conta dos próprios italianos, de uma placa comemorativa referente à Ponte Carioca, que é bem próximo de Camaiore. E lá, então, em Barga, será feito o Giro do Horizonte e a explanação. Nós vamos ficar nessa área aqui, nos reunidos, e aí o meu irmão, o general Horst, vai fazer, então, a explanação aqui do combate que ocorreu nessas alturas aqui de Soma Colônia, San Quirico, Albiano, Lama de Soto. Aqui estão mais ou menos as ações, né, de que ocorreram, a dificuldade, aqui mostra a dificuldade do terreno. E aqui a vista de Soma Colônia de Barga, é uma vista ao contrário, né? No final da tarde, nós voltamos para Borgo Mosano, onde vamos, então, ver aqui a linha gótica. Essa é a construção de um muro. Ele era muito mais profundo, houve aqui um aterramento, mas mostra aqui a construção da mão de obra local, forçada, né, pelo italiano,
e os túneis dentro das rochas. Aqui a Ponte Madalena, os túneis dentro das rochas, são vários túneis, nós vamos visitar o mais emblemático deles, e depois o museu. E de lá nós voltamos para Pisa, ou Lucca, ou então como a cidade que for escolhida. Vamos agora para, então, o próximo dia, que é o dia 23 de abril. No dia 23, nós seguimos de Pisa, de manhã, em direção... na parte da manhã ainda dá para visitar o Clube Copacabana e o Albergue Noturno, que locais onde o primeiro grupo de caça da FAB ficou instalado, os oficiais e os praças, dentro da cidade, na sua área de lazer, no local de descanso, né, no cumprimento das missões. E às 9h, então, a gente vai seguir para Santa Maria Monte, onde foi, então, a construção da reparação as 2 primeiras pontes, ou seja, a nossa engenharia cumpriu missão, mesmo antes da FEB ter entrado em combate. Ela é passada à disposição do 4º Corpo de Exército e é empregada, fora de situação, na reparação dessas 2 importantes para o prosseguimento para o norte da nossa tropa e do 4º Corpo de Exército. Depois vamos para o depósito de pessoal, ou seja, Staffoli, onde funcionou o local onde era preparado o 4º e o 5º escalão para suprir as baixas que iam correndo a partir de dezembro, porque até dezembro o recompletamento era feito pelo pessoal do 11, que estavam junto com o destacamento FEB e que foram com o 1º escalão. Então, a partir de dezembro, passa, então, a chegar o 4º e o 5º escalão, ter instruções nessa região, da região de Staffoli, e ali, então, saíam para suprir as baixas que ocorriam durante o combate. De Staffoli, a gente segue para Pistoia. Na cidade de Pistoia, nós vamos fazer, junto à Fortaleza de Santa Bárbara, na frente, tem um monumento dedicado às enfermeiras. E ali, então, nós vamos prestar uma homenagem às enfermeiras e vamos ver como funcionou essa parte da saúde da FEB em campanha. E a última atividade vai ser, então, no monumento votivo militar brasileiro, ou seja, no cemitério de Pistoia. A formatura no final da tarde, já marcando esse período aí, e nós consideramos como sendo a primeira fase, né, da FEB na Itália, ou seja, essa participação aí no Vale do Rio Serpe. Vamos, então, mostrar agora as imagens aí a miúdo. Aqui está, então, o Clube Copacabana e o Albergue Noturno, usado, então, pelo grupo de aviação de caça, pelos pilotos e os mecânicos, né? De lá, nós seguimos, então, para Santa Maria Monte, que é um canal, um afluente do Rio Arno. E ali, então, tem 2 pontes, a Ponte 7 de Setembro e a Ponte Entre Rios. Nós vamos a segunda, que é Entre Rios, junto da cidade de Santa Maria Monte. De lá, nós vamos seguir, aqui está uma fotografia da construção, né, dela, da reparação dela, pela nossa engenharia. Aqui são as placas já colocadas há bastante tempo. Existe um projeto de se fazer uma parte paisagística, porque essas pontes estão sendo reestruturadas, reconstruídas, elas estão sendo reparadas. Então, a própria síndica dessa cidade estava querendo fazer um projeto paisagístico e fazer um monumento específico, e não deixar essa placa na lateral da ponte, e sim colocar um local de destaque. Isso aí é trabalho futuro.
De lá, nós seguimos, então, para Stafford, que é a região do depósito de pessoal, onde havia um treinamento da tropa para o combate, né, com as suas várias áreas de atuação. Nós vamos mostrar essas áreas, né, e de lá vamos seguir, então, para Pistoia, no Monumento das Enfermeiras, junto à Fortaleza de Santa Bárbara. Aqui está já um monumento colocado, nós estamos apoiando para ser construído. É importante dizer que esse monumento foi construído pelo próprio italiano. É esse senhor italiano, filho de um pracinha, de uma italiana, que teve a iniciativa de fazer essa homenagem, e nós estamos ajudando a colocar mais um totem para complementar a história das enfermeiras. É interessante falar também lá de Stafford, da Margineta, que vou até voltar aqui, que é interessante, é importante falar sobre isso, essa capelinha é o único monumento feito pelos próprios pracinhas. No período que estavam aqui nos treinamentos, ao regressarem das áreas, das tochas, das saídas, eles traziam pedras para o local, e aqui, então, eles construíram a capelinha Nossa Senhora de Lourdes, pedindo proteção para quando fosse substituir aquele que havia perecido em combate. Então, é um local bastante emblemático, né, que foi construído pelos próprios pracinhas, e a manutenção é feita pelos italianos. O senhor, agora eu esqueci o nome dele, mas já está no segundo guardião cuidando lá, que é o Tomazelli, que é o Marechal Tomazelli, é um subtenente que é responsável pela área, por esse bosque, né, essa reserva florestal, e ele assumiu, então, do guardião, que já com uma idade bastante avançada, andou sofrendo acidentes, já pediu, então, para ser substituído. Então, vamos voltar lá para Pistoia. De Pistoia, então, nós vamos seguir para o monumento votivo militar brasileiro. Vai ter uma grande solenidade. Nesse local, aqueles que forem participar, em princípio, já é uma roupa, colocar uma roupa melhor, né? Porque é um ato solene, né? Aí vocês podem observar, e as autoridades estão com um uniforme mais apropriado do que aquele anterior, de andar pelos locais. Aqui uma foto de um drone, né, onde mostra aqui as plaquinhas ainda fazendo referência aos nossos pracinhas que faleceram. Aqui no interior mostra as batalhas conquistadas. Nas duas laterais existem placas e monumentos homenageando, e aqui nessa parte de água, nessa parede, tem o nome de todos os pracinhas que tombaram no campo da Itália. E aqui é o escritório do administrador do monumento votivo. Aqui está uma outra ângulo, de uma outra fotografia. Dia 24, nós seguimos, então, para Porretta Terme. Lá em Porretta Terme, no Hotel Roma, para visitarmos o monumento do Mascarenhas de Moraes, o busto do Mascarenhas de Moraes. De lá vamos para um PO chamado Casa Bianca. Essa Casa Bianca é a primeira vez que vai ser feito com um grupamento maior de visitantes, né? Nós fizemos um treinamento, ou seja, um reconhecimento este ano, em abril. De lá vai seguido para a Ponte de Sila, e aí a Sila, como nós havia dito, tem um monumento muito bacana, sendo feito com uma imagem de Monte Castelo, e que mostra a importância da Ponte de Sila, tanto no deslocamento, na reconstrução da ponte, como também naquele período em que houve uma defesa temporária e que foi necessário, inclusive, o uso de fumaça para encobrir a visibilidade do alemão sobre aquela localidade. De lá, a previsão é todos almoçarem em vários restaurantes que existem na cidade de Gargiomontano, e depois vamos para Bombiana, onde vamos participar ali do evento do Frei Orlando,
depois para um outro PO chamado M de Bombiana, onde vai ser feito um estudo mostrando agora o lado contrário. De Cabianca se vê o Monte Belvedere e a frente de Monte Castelo e ao lado de Bombiana. E agora vamos ver uma visão ao contrário, de Bombiana olhando para a região de Gajo Montano, ou seja, da parte baixa ali de Porreta Terme. No final da tarde, vamos todos nos reunirmos em Guanela, que é o Monte Castelo. Nós usamos muito o nome Guanela porque realmente é o nome do lugar que ocorreu, era a linha de partida para o combate, para as conquistas de Monte Castelo. Então, Monte Castelo é uma elevação e que ela tem várias vertentes, né? Ela tem umas ravinas, ela tem um movimento que antecede o Monte Castelo. Então, aparentemente, quem chega ali no monumento de Monte Castelo, que é Guanela, ou Lacá, ele dá a impressão que o Monte Castelo é pequenininho, é baixinho, mas não é bem assim. Ele é cheio de precipícios, cheio de encostas íngremes e dificuldade de acesso. Mas nós não vamos, em princípio, subir o monte. A solenidade vai ser feita ali junto do monumento, e ali, então, se vai feitas as explicações desses ataques. Vamos ver, então, as imagens aqui. Então, nós seguimos lá de Pistoia para Porreta Terme. Porreta Terme, vamos visitar, então, o busto do Mascarenhas de Moraes, onde era o quartel-general. É importante porque foi o local que ficou o maior tempo o nosso quartel-general instalado, foi aí, nas encostas aí de Porreta Terme. Esta explicação é lá no fundo, né? Aqui no fundo, que eram as instalações onde ficou, então, ocupado. Era uma negativa, né? Os tiros da artilharia inimiga não tinham como atingir esse local. Eles atingiam a parte mais da frente, mais perto do Hotel Roma, mas não tinha como atingir o local exato onde estava instalado o quartel-general nessa segunda fase. E lá, então, nós vamos para Cabianca. Aí está o PO de Cabianca, como disse aos senhores, está aqui toda a elevação do Monte Belvedere, né? Aqui está o prosseguimento de Mazancana, La Torrácia, e o Monte Castelo, proeminente daquela direção. Então, é uma vista panorâmica muito bonita. Só essa vista aí vale aí da Itália. Aqui está, então, o lado de M de Bombiana, que é onde nós vamos... É outro PO ao inverso, e aqui é a região de Cevitellini, Guanela, onde está aqui o monumento do Monte Castelo, está nessa região aqui. Aqui estão todos esses POs que serão feitos explanações, eles são apoiados por painéis, que vai facilitar a identificação daquilo que quem estiver fazendo a descrição do ataque, descrevendo as manobras. Então, vai ser fácil acompanhar não só no terreno, como também num painel à frente, né, daqueles que estiverem acompanhando o giro do horizonte e as explicações, né? Aqui estão, então, os painéis que nós vamos colocar, e aqui estão as explicações. Aqui está meu irmão, o general Horst, então, fazendo a explicação nesse PO. Em princípio, os POs vão ficar mais voltados com ele, né? De Cabianca, vamos, então, nos encontrar na Ponte de Sila. Aqui está, então, o seu Cutini, Francesco Cutini, o responsável pela construção desse belíssimo monumento aqui na Ponte de Sila, e aqui será feito também uma homenagem aos soldados da Guarda, da Polícia Municipal de São Paulo, que constituíram a Polícia do Exército, ou a Polícia Militar, né? A PE, hoje que deu origem à nossa PE. Aqui está, então, a inauguração, uma pseudo, né, inauguração, que ainda não está concluída, né? De lá, vão para Saço de Roca e as nossas autoridades, né, vão, então, junto do PO de Saço de Roca,
vão ter um giro do horizonte, enquanto que os demais vão seguir lá para Bombiana e M de Bombiana. Aqui é o local onde o Frei Orlando sofreu aquele trágico acidente, tornando-se um mártir, né? Porque ele estava ali na frente do combate. Ele morreu por um acidente, mas poderia também ter sido atingido pelo inimigo. E depois nós vamos para, então, M de Bombiana, no PO, aonde vai ser feito o Giro do Horizonte, mostrando, então, toda a frente de combate da região, mostrando tanto o Monte Castelo como La Serra, Monte Terminale, essas atividades todas. Vocês estão vendo essa parte branca aqui, por incrível que pareça, em abril deste ano, 2024, em abril, nevou um dia anterior à nossa chegada, 2 dias antes da nossa chegada. Então, esse aqui são neves ainda derretendo. Aqui está, então, a construção de um PO, do PO com a construção de 1.300 sacos de terra, feito tudo isso, transportado e feito numa noite pela nossa engenharia. E aqui está o La Serra, a elevação de La Serra, e lá Casa de Bombiana. Então, uma vista oposta do Casa de Bombiana. De lá todos, então, vamos nos reunir em Guanela, que é o Monte Castelo, como havia dito aos senhores, o movimento aqui aparece, dá a impressão que ele é pequenininho, mas ele é cheio de reentrâncias aí. Esse aqui é o movimento de Monte Castelo. Monte Castelo está mais à retaguarda. Aqui, assim, tem um precipício. Esse aqui é C. Vitelline. Nós pretendemos fazer uma homenagem aqui ao Tenente Apolo e uma homenagem ao Tenente Ari Howen, junto de Casa de Guanela. De lá, nós vamos seguir, então, para Montese. Antes de chegar em Montese, uma ambientação do que aconteceu, muito superficial, mas já preparando para o dia seguinte, que é dedicado para as comemorações principais da libertação da Itália. Aqui está, então, o dia 25, que é o dia principal, o mais importante, é feriado em toda essa área, é a libertação. Aí nós vamos começar lá no Tenente Ari Howen, vamos para o Aspirante Mega, depois vai haver uma reunião na frente da prefeitura, e de lá seguimos todos os monumentos italianos durante a cidade, em uma procissão, um trajeto, uma procissão não religiosa, mas sim num desfile, com as pessoas, com os alpines, com os partisans, com todos. E de lá é feita, então, uma solenidade importante no monumento lá de Montese. Bom, de lá nós vamos vem o almoço, aí vem Iola, lá em Iola vamos para Madonna de Brasa. Esse é um outro PO imperdível, que mostra toda a operação de Montese. E de lá, no final da tarde, reunião lá no Max Wolff, em Mazerno. Vamos ver, então, agora Ari Howen, que é junto da cidade, junto do cemitério da cidade. Não é bem o local onde ele morreu, mas é próximo, porque ele morreu em Monte Aurícola, é o local próximo de onde ele morreu, onde tem, então, uma referência aqui feita pelo Giovanni Sulla. De lá a gente vai para o Creda, onde vai mostrar como ocorreu a morte do Aspirante Mega, e um busto, ou seja, o busto não, a placa, o monumento do Aspirante Mega, bem próximo da prefeitura, onde há, então, a reunião das pessoas, os deslocamentos, e depois o museu, uma visita ao Museu Difuso, junto da Torre de Montese. Essa aqui é uma foto, uma vista, da onde a gente observa da torre, da parte alta da Torre de Montese, toda a cidade. Aqui estão as elevações que dominam a cidade, onde ocorreram, então, os combates para a conquista. Aqui está a solenidade,
essa reunião onde são feitas os agradecimentos, as comemorações, encerrando, então, com um almoço. Aqui está já o interior do Museu Difuso da Linha Gótica, onde tem muito material da FEB, tem uma área dedicada só à Força Expedicionária, tanto a Wolf como também ao Frei Orlando. À tarde, nós vamos seguir, então, para Sasso Molari, ou seja, Madonna de Brasa. É pertinho de Sasso Molari, que era o PO do Mascarenhas de Moraes durante a conquista de Montese. Essa Madonna de Brasa é onde que tem a melhor vista para o estudo da conquista de Montese. Madonna de Brasa, aqui está, então, a reunião no Museu de Iola. De lá, seguimos, então, para Madonna de Brasa. Aqui está, então, as elevações que foram conquistadas, com apoio de painéis, e essa aqui é uma foto tirada dos norte-americanos da 10ª de montanha, nessa estradinha que conduz à parte mais alta aqui de Madonna de Brasa. Então, aqui está o PO, como vai ser feito o estudo e as explicações da conquista dessas elevações que dominam a cidade. De lá, vamos, então, para Mazerno, para as atividades aqui do sargento Marcos Wolff. E aí nós vamos ter umas novidades, porque nós encontramos os relatórios e o IPM que registra quando foi encontrado o corpo do Marcos Wolff. Então, agora nós temos certeza aonde ele foi abatido e aonde o corpo dele foi encontrado e de onde partiu o tiro que tirou a sua vida. Então, agora nós podemos, com certeza, ter a história mais consolidada referente ao Marcos Wolff. 26 de abril, nós vamos prosseguir nas atividades para a região de Riola e Castelo Rocheta Matei, mas passando por Santa Maria Viviana. Vamos para o PO do 6º RI, na região de Torres, é um novo PO, vendo agora o lado da ocupação do 6º RI no seu limite mais a oeste da zona de ação da FEB. Vamos se deslocar para o Castelo Novo de Vergato, uma cerimônia lá no monumento, e depois o almoço na cidade de Vergato, livre, né? Todas essas refeições, esses almoços são livres. As pessoas procuram lá os restaurantes, né, que tem bastante servido esses lugares. A comitiva das autoridades vai para Roma e nós prosseguimos para Zoca. Zoca, vamos ter uma solenidade na cidade e depois um PO, onde vai mostrar como a cidade foi ocupada pela FEB. Seguimos depois para a região de Marano, Sul-Panaro, onde vamos ver a atuação do esquadrão já entrando em perseguição. Né? E vamos terminar a nossa atividade lá em Parma ou Colecchio, né? Mais precisamente nessa região onde houve, então, a rendição alemã da 148ª Divisão de Infantaria Alemã. Vamos detalhamento agora do roteiro, né? Então, sai de Montese, passa por Santa Maria Viviana, seguimos aqui para Riola e Rocheta Matei, vai para Soprasasso, Monte Cavalouro, Boscate e Precária, aqueles 3 heróis de Precária. Aqui está, então, a região de Boscatio, e aqui a região de Precária, os 3 heróis de Precária. De lá, então, segue para Saviano, que é o PO do 6º Regimento. Aqui está o Castelo Rocheta Matei, e lá em cima, que é o Castelo Novo, aquela pontinha alta lá, que é Castelo Novo. E entrando por essa região aqui, que nós vamos até o local de Precária e Boscatio. Aqui está o PO do 6º RI, o local onde vai ser feitas as explicações, né, de toda a frente de combate da FEB. E depois nós vamos, então, para o Castelo Novo, propriamente dito, que aqui está a região de Castelo Novo, onde está a igreja, e aqui na parte
do cemitério é onde está o monumento. Aqui está, então, o monumento de Castelnovo, do lado do cemitério, e aqui a parte alta do Castelnovo. Aqui são as elevações que circundam a região, aqui está o Soprasaço, Monte Cavalouro, e é pela região que nós vamos nos dirigir até a elevação de Castelnovo. De Castelnovo, a gente desce para Vergato, onde tem uma região que é o local já para fazer as refeições. À tarde, seguimos, então, para a região de Zoca, a cidade, uma solenidade de Zoca aos moldes de Montese, ou seja, começa uma solenidade, em princípio, na igreja, há um deslocamento até a Praça dos Monumentos, onde são feitas, então, as cerimônias. E depois nós seguimos para o Peó, lá de Zoca, onde dá uma visão de como os nossos pracinhas conquistaram a cidade de Zoca, que começou, então, o aproveitamento do êxito, né? O aproveitamento do êxito e depois a perseguição. Então, está aqui Zoca. De Zoca, a gente vai para a região do Supanaro. Aqui dá para ver o Supanaro Marano, né? E aqui é a região onde o esquadrão já entra em perseguição, seguindo ao contato com o inimigo, e vai atingir até a região de Colecchio. No dia seguinte, o pernoite aí é em Colecchio, né? No dia seguinte, então, nós seguimos a parte final do evento, que é na Ponte Scodone, a solenidade em Ponte Scodone. Depois nos dirigimos para a região de Gaiano, fazemos um estudo de PO de Gaiano, que dá para observar bem como aconteceu essa parte, esse circo, né? E também lá na região de Felegara, que é onde o esquadrão fez o circo, né? Do outro lado. Então, de um lado a infantaria, do outro lado a cavalaria, do outro lado do rio Panaro, né? E aí a própria cidade está se engalanando para registrar esse momento e marcar essa atuação, que é pela primeira vez que será feita essa comemoração. Dali a gente vai seguir, então, para Alessandria. Alessandria já é praticamente o final, tem a Praça Garibaldi, onde foi feita a formatura de entregas de medalhas, o encerramento, ou seja, o dia da vitória, que foi 2 de maio, né? A vitória na Itália. Eu acho que nós deveríamos não comemorar o 8 de maio, sim o 2, porque nós estávamos presentes no 2 de maio. A nossa vitória na Segunda Guerra Mundial foi 2 de maio. Nós estávamos lá na praça, lá em Alessandria, né? As nossas tropas já estavam em perseguição e chegaram a Turim e Susa, né? Onde foi, então, um contato com forças francesas, né? Então, aqui nós estamos vendo as imagens aqui da Praça Garibaldi, onde hoje é um grande estacionamento, e na segunda-feira é uma grande feira de roupa, de tudo quanto é material. A feira na Itália é diferente das nossas. Na feira da Itália você encontra de tudo, né? Roupa, panela, tudo que você possa imaginar você vai encontrar nessas feiras. E essa feira é bastante interessante na segunda-feira, na parte da manhã. Nós vamos também colocar uma placa na Catedral, que é onde foi realizada a Missa pelos Mortos, uma homenagem muito interessante, feita pelo Mascarenhas de Moraes, né? E o local onde funcionou o quartel-general, lá em Alessandria. E aí, nesse local, que é o Liceu Giovanni Plana, e no seu interior nós vimos lá o local onde foi feito o almoço da vitória. Também em Alessandria tem um local onde o aviador Dornelles, seu avião chocou contra um prédio, né? E ali tem essa placa aqui indicando, vamos também passar por esse local aí, homenageando o nosso piloto. Aqui está o local da formatura, da entrega de medalhas na época. Aqui é o local da nossa tropa de época e aqui é o local hoje, né, nos dias de hoje. Então, umas fotos mostrando aí os discursos, né, dos nossos chefes
e aqui as condecorações, não só às autoridades e aos militares, como também às bandeiras, seus estandartes, né? O Machado Lopes, nós recebendo a condecoração, e aqui está, então, o almoço da vitória do dia 2. E este é o local hoje, aonde aqui será feito, então, o encerramento dessa atividade. Aqui que nós vamos fechar todo o evento, né? E eu já estou aqui até meio cansado só de falar sobre o evento. Imagina a execução desse evento, como é que não vai ser, né? Aqui estão, então, o cardápio aqui do almoço que ocorreu, né? E nós vamos, então, encerrar no final da tarde lá. E no dia seguinte, dia 28, retorno ao Brasil, em princípio voltando por Milão. Nós vamos seguir esse caminho. Porém, as pessoas podem voltar também por Roma. Ali tem como pegar o trem-bala, tem como quem alugar carro, se dirigir para lá, e aí cada um faz o seu roteiro. Bom, senhores, um roteiro bastante meio corrido a explicação, mas eu acho que deu para ter uma noção aí do que a gente pretende mostrar e disponibilizar para os estudiosos, os pesquisadores e visitarem. É um presente que vocês vão dar a vocês mesmos fazendo essa viagem. Essa viagem ela é imperdível. É cara, não tenha dúvida que é bastante cara, mas vale a pena. É um evento de vida. Então, eu agradeço aí a oportunidade e fico, então, à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigada, Coronel Rossi, pela sua brilhante palestra, né? O roteiro da FEB apresentado da forma como o senhor mostrou para nós, né, na noite de hoje, é, sem dúvida alguma, um verdadeiro museu de percurso, podemos dizer assim, né? E a cada ponto nos remete à história da FEB, é um monumento, é uma vida perdida, né? São as batalhas, parabéns. Eu estou muito emocionada, com muita vontade de ir fazer esse percurso, mas ainda não vai dar, né? Mas gostaria muito de agradecer a sua palestra e convidar agora todos os participantes que queiram fazer perguntas, tirar as dúvidas, né, de como que vai ser esse percurso na Itália. Muito obrigada. Boa noite a todos. Silmara, mais uma vez, né? Boa noite ao nosso palestrante, a minha continência, né? E agradecer a ele pela brilhante explanação. Essa palestra é muito interessante porque orienta, né, aqueles que saem do Brasil, como eu e mais ou menos 30 brasileiros que estarão comigo, né, irão para aí. Então, o que eu queria saber do senhor era em relação à questão. Primeiro, me deu uma curiosidade em saber se o senhor está no Brasil, porque a gente vê um fundo azul aí, acredito que o senhor não esteja no Brasil, não é? Me deu uma curiosidade em saber. Nós estamos aqui em Salvador, né? E eu queria saber, em relação à questão das autoridades brasileiras presentes a esse ambiente, se existe alguma confirmação de autoridades e quais seriam essas autoridades presentes, né, nesse período, né, na Itália, na região. Ok, fico muito satisfeito em saber que temos já um bom grupo, né? Você me falou em termos de 30, né? A nossa grande preocupação neste evento é a quantidade excessiva de participantes. Então, a primeira pergunta que acho que para te responder é quantas autoridades. As autoridades que nós já temos confirmação que é certa é os nossos chefes que trabalham diretamente com a área cultural, que é o chefe do DSEX, o chefe da DPHSEX, isso aí já está confirmado, e a nossa equipe de trabalho. Porém, nós temos o comandante do Exército, provavelmente participe também, os ministros do STM também, talvez alguns participem, mas a gente não tem nada certo. Mas, pela experiência, já de 10 eventos ocorreram, e 3 dessa envergadura, que nós estamos esperando que chegue mais de 100 pessoas,
nesse evento, esses POs que eu mostrei para vocês, eles não comportam, por um problema de segurança, muitas viaturas. Então, vai ter momentos que nós vamos ter que fazer trabalhos paralelos. Ou seja, o evento está ocorrendo como eu mostrei, porém, as autoridades estão fazendo um outro local, de maneira que não tem como juntar as autoridades mais os participantes normais num evento único, por falta de espaço de estacionamento e até mesmo para poder ouvir o palestrante e entender a manobra. Tá? Então, essa é, acho que a primeira pergunta que você está mais preocupado. Né? Quanto ao nosso contato, está disponível meu e-mail, meu zap, nós já podemos trocar figurinha, e eu solicito que você até mande o nome de quem você tem certeza que vai, para que a gente possa até botar lá que a ideia, eu sei que vai ser difícil, porque tudo tem que levar daqui. Então, a minha intenção é distribuir um certificado de participação para quem concluiu o percurso todo. E um crachá. Nesse crachá, toda essa programação vai estar dentro do crachá, de maneira que a pessoa que estiver meio perdida, é só puxar o crachá e se encaixar. Né? Porque não é obrigatório fazer também todo o percurso. O cara, se chegar no caminho e achar que está demais, ele para embaixo da sombra e deixa o barco correr. Né? Então, está aberto, então, nosso contato, ok? Mais alguma dúvida? Perdão, desculpe. Comandante, sairemos aqui do Brasil no dia 14 e com retorno no dia 28. Eu, particularmente, levarei pouca roupa. Como fui para a França, eu voltei do mesmo jeito que fui, com o uniforme da FEB, padrão, né, histórico de excelência. E foi a minha única roupa durante 15, 20 dias que lá estivemos, incursionando, né, por essas estradas e esses caminhos. O mesmo objetivo eu pretendo fazer já embarcando, né? Sem querer te interromper, mas uma informação que acho que vale para todos aí. Existe hotéis, principalmente em Pistoia e em Montese, que lavam roupa. Você entrega à noite, no outro dia eles entregam a roupa pronta. Então, e você falou uma coisa interessante. O maior problema que a gente encontra nisso é o tamanho das malas. Essas malas grandes e muita coisa só servem para atrapalhar. A pessoa tem que ser bem objetiva, levar o mínimo de roupa necessária e não esquecer do frio. Porque eu fui várias vezes lá, em abril, sempre foi uma temperatura boa, mas esse último ano aí estava abaixo de 0. Então, quem não levou roupa de frio, passou um bom bocado lá, um aperto. Então, meu amigo, vamos manter contato e vamos em frente. Muito obrigada, Paulo. Marcos Renault, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Coronel Rossi, meu amigo querido, companheiro de viagem. Já passamos aqueles cantos ali da Itália algumas vezes. Olha aí, você que me levou para lá a primeira vez, hein? Você é o responsável por isso, hein? Mas, Coronel, eu quero dar parabéns pela sua palestra, pela sua apresentação, pela inclusão de novos locais no roteiro da FEB, que saiu daquela mesmice, né? Que são novos locais que estão sendo explorados, que vão ser lembrados a partir de agora, com placas, com homenagens, a cidade sabendo que os brasileiros estiveram por lá. Isso é muito interessante. Parabéns. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Lá em Alessandria, vamos passar pelo... Eu vou estar lá também, né? Eu e um grupo de amigos. Eu queria saber se lá em Alessandria, além de fazermos a homenagem por Dornelles, além de passarmos na igreja para fazermos lá a lembrança da missa que foi feita, o almoço da vitória, se na Praça Garibaldi vai haver alguma solenidade lembrando aquela entrega de medalha, aquela formatura no final da guerra.
Quanto a essa atividade, nós estamos ainda fechando com o Adido a possibilidade de fazer essa homenagem lá. Mas isso ainda não está 100% fechada. Mas os eventos em si, de uma maneira geral, estão já prontos. Nós estamos com uma placa pronta para colocar na praça. Porém, você sabe que a maior dificuldade dessas placas é o devido ao tombamento, e a gente, em menos de um ano, a gente conseguir dobrar, né, e ajustar essas coisas, né? Então, o evento na praça, nós não vamos poder fazer aonde foi realmente ocorreu, mas na praça do jardim, onde tem as árvores, onde tem a parte de jardinagem, ali a gente pode fazer alguma coisa, mas que ainda nós não fechamos. O que está fechado é a igreja, né? A igreja, o liceu, lá, o local onde foi o quartel-general, e uma passagem ali pela placa do Dornelles. Ok. Eu tinha ficado na dúvida, que nós tínhamos conversado isso há mais tempo, e como o senhor não tocou a respeito de qualquer solenidade lá, eu falei, não, vou perguntar para esclarecer. Muito obrigado, coronel. Bom falar com o senhor aí. Tá bem, obrigado. Muito obrigada, Marcos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quem é Brasil Arqueológico? Como que é o nome do senhor, por favor? Marcos Albuquerque. Senhor Marcos Albuquerque, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Bom, não é bem uma pergunta. Eu gostaria de parabenizar o grupo todo pelo interesse no tema. Eu acho que é extremamente oportuno para a sociedade brasileira se preocupar com temas do porte do que foi realizado na Itália pela nossa, digamos, não apenas por militares do Exército, mas de diversas outras forças, inclusive com a colaboração civil também muito grande, não é? E me preocupa bastante esse trabalho que está sendo feito, sobretudo este conduzido pelo Coronel Rost, que é exatamente um trabalho de educação patrimonial, além do interesse pessoal de se conhecer os locais de combate, mas, sobretudo, um trabalho de educação patrimonial, porque uma parte significativa de brasileiros, se perguntar o que sabe da guerra, da Segunda Guerra, não sabe absolutamente nada, não sabe nem se houve a Segunda Guerra, uma parte significativa da nossa população. Então, esse trabalho que todos os envolvidos, e no caso específico com esse brilhante roteiro apresentado pelo Coronel Rost, que conhece profundamente a área, como também outros presentes, né? Eu acho que é um trabalho extraordinário de cidadania, de valorizar a nossa história. Não sei se vou conseguir ir, estou no momento em serviço de campo muito intenso, isso irá talvez até o final do ano, ou talvez até no próximo ano, de sorte que talvez eu não consiga ir, mas farei o possível. De qualquer maneira, parabéns a todos, e com especial ao Coronel Rocha pela brilhante apresentação. Obrigado. Obrigado, Mar. Muito obrigada pelas suas colocações, muito importante. Lucas Vasconcelos, por favor. Boa noite, pessoal. De antemão, até peço desculpa pelo horário que entrei. A minha pergunta talvez até pode já ter sido respondida, mas tendo em vista, né, a minha ausência aqui, vale a pena perguntar novamente. A questão até mesmo aproveitando um gancho do que foi dito anteriormente pelo amigo aqui. Todo o material que for produzido, que seja foto, vídeo, matérias, enfim, vai ser divulgado em alguma plataforma oficial ou isso vai ser aleatório? Não, nós estamos levando duas pessoas conosco que vão registrar todos esses eventos, não só o evento em si, mas também a parte histórica, os locais,
e nós estamos preparando ainda um guia chamado Guia de Turismo Militar na Itália, que é um documento em que a pessoa, de posse dele, possa, sozinho, fazer todo esse roteiro, independente de data de comemoração, de maneira que ele possa, então, ter conteúdo histórico, ter itinerário e também a parte de como chegar em cada monumento. Então, esse registro nós estamos fazendo aqui pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural e, por enquanto, nós estamos ainda montando, né, esse guia de turismo militar da FEB. Lucas, muito obrigada pela sua questão. Inclusive, Coronel Roche, nós precisamos avançar nas conversas sobre este material também para o Museu Virtual da FEB, tá bom? Ok. Antônio Ferreira. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Roche, parabéns, né? Eu sou o Coronel Ferreira, trabalho com o Roche, muito boa a sua apresentação. Eu só quero aproveitar para fazer um pouco da divulgação do nosso turismo militar, né? Essa dica que o Roche me deu é que me fez com que eu entrasse na conversa para dizer aos senhores que a gente precisa, por intermédio do turismo militar, divulgar justamente esses episódios históricos, divulgar os nossos valores, divulgar os nossos líderes, né, militares, divulgar os feitos da história militar brasileira. E esse evento que o Roche acabou de mostrar para os senhores, ele é o turismo militar acontecendo internacionalmente. Como nós temos aqui no Brasil a necessidade de desenvolvermos o turismo militar nacional de outros eventos históricos, como a Guerra da Tríplice Aliança, né, com a invasão paraguaia lá no Mato Grosso, com as nossas vitórias no território paraguaio. Então, essa atividade do turismo militar, ela tem uma importância muito grande para a divulgação dos valores militares para a sociedade, a divulgação da nossa história. Então, só para aproveitar essa dica e reforçar, né, essa ideia de turismo militar. Ok? Obrigado. Muito obrigada, Coronel. Marcos Renault. Só complementando aqui, Coronel, já foi feito, ou está sendo feito, ou vai ser criado uma logo para essa expedição dos 80 anos? A logomarca já existe. É essa que eu estou usando nessa palestra, os 80 anos. Eu estou perguntando porque, nos 75, nós tínhamos feito uma coisa, mas fizemos esse dos 75 também, semelhante a esse, mas tinha um outro lá. Não vai ser adotado um para a Itália, propriamente dito? Não, eu vou projetar aqui de novo a palestra, não sei se vai dar certo, e essa marca, a logo é essa marca, né? Tá, não, então tá. Então vai ser essa aqui a marca oficial. Porque está aqui, Criação, Embarque e Vitórias. Ela serviu para 3 anos de trabalho. Okay. Nós estamos com essa logomarca com 3 anos. Essa logomarca é a marca dos 80 anos, tanto da criação, quanto do embarque e agora das vitórias. Nós estamos vivendo a 3ª fase, ok? Ok, perfeito. Muito obrigado. Gostaria agora de passar a palavra para a Ana Beatriz. Boa noite, Coronel Roche. Minha eterna gratidão e admiração eterna pelo senhor, brilhante, como sempre. Estivemos juntos aí nas 2 últimas viagens e, se Deus quiser, estaremos na 3ª. Um grande abraço. Artêmio, por favor. Oi, boa noite a todos. Vou jogar o Coronel Roche na frigideira aí. Nós trabalhamos juntos desde 2008 até 2022, na área da encenação histórica, que é uma parte da museologia, do Teatro Histórico Militar. O Coronel Roche trabalhou lá em Guararapes, no Museu Guararapes.
e lá surgiu uma encenação histórica. E nós praticamos aqui durante uns 5 anos a mesma coisa. Eu gostaria que, já que eu estou com problema de voz aqui, pedir ao Coronel Rossi que relembrasse essa nossa atuação na área de encenação histórica, inclusive, particularmente, com relação à Força Expedicionária Brasileira. Coronel, por favor. Nós realizamos 8 encenações da rendição alemã. Foi um trabalho de equipe, era um grupo de 50 pessoas, né? Metade militares e um pouquinho mais da metade de civis, de apaixonados pelo evento, e com recursos próprios, com tempo disponível próprio. Foi um trabalho muito gratificante para todos nós, que trabalhamos aí desde 2016, quando foi feita a primeira encenação lá na Quinta da Boa Vista, com um recurso bem simples, né? Teve até uma crítica que falou que foi uma encenação chinfrim, mas dessa chinfrim nós conseguimos, depois de 8 atividades, chegar a um ponto que deu uma visão mais aproximada do que aconteceu, né? E o importante é registrar aqui a dedicação das pessoas, desses encenadores, que, deixando tempo de lazer da família para se dedicar aos ensaios, porque o treinamento, o ensaio foi muito intenso, muito grande, porque dentro dessa encenação não era uma encenação lúdica, de parte humorística ou de show. Não, era uma encenação voltada para a realidade, era uma aula. Era uma encenação mostrando os diálogos, os momentos que realmente ocorreram, inclusive as falas, os procedimentos que nós recolhemos das pesquisas, dos livros, dos arquivos, e que nós botamos, então, em prática, fazendo com que as pessoas entendessem de uma maneira mais fácil, através dessas encenações. Então, eu quero também aproveitar esse momento aqui e agradecer a todos esses nossos encenadores que trabalharam aí durante esse período, né, e que praticamente quem enterrou essa encenação foi o Covid. O Covid, ele veio, ele não pôde ser mais realizado, e teve alguns companheiros que perderam até a vida, né, nesse período aí. E depois nós não conseguimos mais retomar, né, devido às dificuldades de toda a ordem, desde a ordem de pessoal, de tempo, de material, porque esses eventos envolviam as unidades, envolviam o apoio, né, envolviam as entidades que são voltadas para a parte histórica, né? Agora, eu lembrei aqui uma coisa, viu, Iglesias? Teve um ano que não ocorreu devido à pandemia. Nós estávamos pensando em fazer encenações lá na Itália, reunir grupos já com farda de FEB e fazer uma pequena ação. Nós chegamos a pensar até em encenar a morte do Max Wolff, entendeu? Mas isso é complicado, porque a gente tem que fazer um treinamento antes para chegar lá já executando. A dificuldade que a gente tem, a maior, é o problema do tiro, né? O festim, a ação de como encenar. Cheguei até a pensar em uma matraca, né? Fazer uma matraca para simbolizar uma rajada, né? Então, está aí, estou lançando a ideia aí para os entusiastas, né? Mas então agradeço aí o Artêmio a ter lembrado, e essa encenação só ocorreu devido ao apoio do Artêmio, porque o Artêmio é quem tinha os uniformes alemães, as roupas do inimigo. Então, quando ele apareceu com as roupas, com o uniforme, com o material, e ele também confeccionava uniforme, como jaquetas para o grupo. Então, o Artêmio aí foi o nosso braço direito aí
na execução dessa encenação, que foi muito proveitosa. Eu tenho uma lembrança muito legal, muito bacana aí da minha vida militar, e principalmente dessa parte humana entre os encenadores, onde todos, um ajudando o outro, um procurando fazer, cooperando com o outro, e todas as dificuldades sendo superadas com a encenação. Eu me recordo que toda vez que nós ensaiávamos para uma encenação, eu afirmava que seria a última. Eu não ia mais fazer. Mas depois da execução, a execução saía tão bacana, a gente tão gratificado, que acabava dando ânimo e refazendo a próxima. E assim foi até chegar à 8ª. Obrigado aí para Artemio aí pela seu apoio, sua ajuda, e quero também agradecer aí a Silmara essa oportunidade de divulgar esse evento, porque aquele que não for vai perder, vai se arrepender. Então, Silmara, obrigado aí pela oportunidade de divulgar mais uma vez a memória da FEB. Nós que agradecemos, Coronel Rossi, pela sua brilhante explanação. Eu só viajei aqui por esse percurso, né, mentalmente, né? Mas, mais uma vez, agradecemos. E agradeço a presença e a participação de todos na noite de hoje. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite.